Thiago, vamos começar falando aí do Leão do Pici, que perdeu, não marcou gol, né? Algo raro isso. E o Vojvoda com uma escalação ali, poupando alguns jogadores importantes da defesa, né? Também queria que você comentasse sobre isso. Se foi pensando no jogo contra o Bahia, né? O teste final para a decisão da Sul-Americana vai ser mesmo o jogo contra o Bahia no próximo sábado, por isso que ele quis poupar. O Brits e o Pacheco estavam pendurados, né? Então foi meio pensando nisso para ter todo mundo à disposição no jogo do próximo sábado. Enfim, fala um pouquinho aí, um pouquinho não, né? Fala bastante aí dessa derrota do Fortaleza no dia do seu aniversário, né? Um presente de grego lá em São Januário. Isso, exatamente. Fortaleza que não tinha perdido ainda nesse século, né? Quando jogou no dia do seu aniversário pela primeira vez, contra um adversário que o Fortaleza nunca tinha vencido, né? No Rio de Janeiro. Segue ainda o tabu de nunca ter vencido o Vasco lá. Fortaleza que completou aí o quarteto carioca, jogando no Rio de Janeiro, e nos 4 jogos não marcou gols, assim. Então, foram 3 novidades para esse duelo, né? Teve ali uma troca na defesa, o Brits foi poupado, e aí colocou o Benevenuto, que eu achei errado por parte do Vojvoda colocar o Benevenuto na partida, que eu acho que ele vem mal nessa temporada e um pouco não via tão bem assim também na última temporada. Colocou o Escobar no lateral esquerdo, no lugar do Pacheco, foi outra novidade também. E teve o Machuca, né? O Machuca também que jogou ali no lugar do Guilherme. Então foram 3 novidades, assim. E eu acho que não foi só uma questão de jogadores que estavam pendurados. Eu acho que foi uma questão que eu imaginava, né? Eu até cheguei a falar que possivelmente o jogo contra o Vasco seria talvez força máxima mesmo. E aí a depender dos jogadores, que são antes da partida, eram 12 jogadores pendurados do Fortaleza. Só 2 acabaram ficando de fora. O Pikachu e o Escobar. São os 2 jogadores. O Escobar não é o titular, então o Pacheco deve realmente jogar contra o Bahia, né, na partida do próximo sábado. E o bom dessa nossa análise aqui é porque a gente pode adentrar no jogo que virá, né? Que é no sábado exatamente entre as duas equipes. E aí, nessa escolha que eu até imaginei que ele pudesse fazer um rodízio, o ponto principal que Fortaleza vai ter em 7 dias, contando com hoje, né? Hoje, que já passou meia-noite, né? Mas contando com ontem, no caso, a quarta-feira, 3 jogos, envolvendo 2 viagens, né? Então, jogo no Rio, depois vai para Bahia, joga já sábado. O Bahia, por exemplo, já jogou em casa hoje, ou seja, não tem viagem envolvida. Para o Fortaleza vai ser mais desgastante. Para depois, na outra terça-feira, enfrentar o Botafogo, o último jogo antes do duelo contra o LDU. De uma certa forma, deve ser o jogo do descarte do Vojvoda. E aí, nessa ideia de time que ele colocou em campo, eu não achei nada demais, com exceção a do Benevenuto, que eu acho que é um zagueiro que vem em uma fase, não vem jogando tão bem, apesar de que na partida de hoje ele não chegou a comprometer, apesar de eu achar que ele ainda é um zagueiro abaixo do que é o Tobias Figueiredo, né? Hoje um zagueiro mais que dos pouco tempo que jogou mostrou mais segurança do que o Benevenuto tem mostrado. E a principal situação, Fábio, que eu achei assim para determinar essa derrota do Fortaleza se dá muito mais por conta da postura do Fortaleza dentro de campo até tomar o gol. Porque durante o jogo inteiro, lá na rádio, eu já tinha citado até antes do primeiro tempo. O Fortaleza, quando joga fora de casa, às vezes ele gosta de ter a bola, mas ele gosta de ter a bola muitas vezes para gastar tempo. E eu acho que faltou ele entender o contexto do jogo, até mesmo no cenário que estava se desenhando ao longo da partida. Eu já imaginava, né, esses 2 jogos que o Fortaleza teria fora de casa seriam jogos complicados. São Januário lotado, uma Arena Fonte Nova, que vai ser próximo sábado, lotada. Então, vão ser 2 jogos muito complicados para o Fortaleza. Só que o Fortaleza aceitou demais essa imposição do Vasco durante o jogo. O Fortaleza só esperava. E quando tinha essa bola, lento, muito lento, e aí o Vasco voltava para recompor e o Fortaleza não tinha muita opção de passe. E essa lentidão, sem o time se movimentar muito bem, fez com que o Fortaleza não tivesse senso de urgência para a partida. Parecia que o Fortaleza não tinha, por estar tranquilo, né, no campeonato ali. Ele até, quando começou o jogo, ele já estava em 7º, né? O Atlético Paranaense ganhou do Grêmio. Então ele caiu para 7º colocado. E eu acho que essa falta de senso de urgência do jogo é que me incomodou no Fortaleza hoje, sabe? Como se
nada pudesse abalar o time. A gente tem time suficiente para conseguir vencer o jogo. E aí a gente viu os primeiros minutos, o principal nome do lado do Fortaleza, o João Ricardo aparecer em pelo menos ali 4 defesas que foram determinantes. Uma delas, aliás, que seria um gol contra do Benevenuto, né? Que ele faz uma defesa talvez a mais complicada do primeiro tempo. Então, a postura do Fortaleza era uma postura de simplesmente esperar o Vasco abrir o placar. Era isso. Fortaleza não tinha senso de objetividade, raríssimas vezes ia para o ataque, e essa última jogada, assim, teve uma do Pochettino, que ele chuta em cima da marcação, teve uma outra que foi o cruzamento do Pochettino, que o Machuca domina, a bola escapa, né? O campo estava muito molhado, era difícil às vezes, a bola estava muito viva, né? De dominar, de tentar carregar a bola. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, o Fortaleza de fato só vai acordar para esse jogo quando tomar o gol. E aí, no começo do segundo tempo, o Vasco até já tinha feito trocas, né? Sacou, não estou lembrando qual foi o jogador, mas entrou o Rossi e com o Pacheco já amarelado, o Rossi iria para cima, o que geraria um problema. E já nos primeiros minutos, 4 minutos, o Vasco já tinha feito 2 jogadas, o Fortaleza com muita dificuldade na saída de bola, principalmente o Tite, assim, o Fortaleza não sabia o que fazer com a bola. Mas após o primeiro gol, e aí, olha que coisa, o Fortaleza conseguiu a proeza nesse campeonato, Fábio, de tomar um gol do Rames Rodrigues, um gol do Soares e agora um gol do Payet. Ou seja, o trio internacional que pingou no Brasil nessa temporada, o Fortaleza tomou gol dos 3, assim, né? Foi carimbado internacionalmente por um francês, um uruguaio e, no caso, um colombiano, né? Jogadores mundialmente conhecidos aí. E depois do gol é que o Fortaleza, assim, de maneira quase que imediata, o Fortaleza toma o gol no primeiro ataque do Fortaleza, quase o Fortaleza empata. Então, foi preciso o Fortaleza tomar um gol para dizer, opa, eu preciso fazer um gol no Vasco, entendeu? O que eu tava assim, cara, é muita falta de leitura de uma postura dentro de campo. E isso tem que ser dado um sinal de alerta, porque o jogo do Bahia vai ser assim, o Bahia vai querer muito mais a vitória. Claro que o Fortaleza também vai querer, mas o Bahia vai ter muito mais ímpeto. O Botafogo, que está buscando pelo título, também vai ter isso. E também na final contra a LDU. Claro, Fortaleza também vai querer, né? Mas não dá para só esperar o adversário, mesmo jogando fora de casa, mesmo o adversário que agride, que, né, tem um contexto de estádio ali, de ambiente muito hostil. Mas tudo isso é também saber se portar. Quando você tem a bola e você não é tão objetivo assim, de fazer o outro lado ficar desesperado, porque antes do gol do Vasco, o Vasco ele foi para o intervalo já sabendo que o Goiás vencia por 2-0 o São Paulo e que o Bahia vencia o Internacional. Ou seja, já era nítido que no segundo tempo o Vasco ia com tudo para cima do Fortaleza para abrir o placar. E se abrisse o placar, como ele abriu, ele ia se fechar. Ele não ia dar tantas possibilidades. Ia fazer o jogo reativo, esperar um contra-ataque, você tendo ali o Rossi para o contra-ataque, para tentar fazer o segundo gol. E o Fortaleza melhora após tomar o gol, que o Vasco também recua, e aí o Fortaleza não teve a competência de balançar as redes. Teve algumas possibilidades, teve uma jogada do Caleb, foi muito bem executada, né? Uma cabeçada que acabou indo para fora. Teve uma outra chegada que já foi no finalzinho, né? Que o Marinho tinha entrado e o Marinho faz o cruzamento. E aí eu acho que foi a melhor chance do Fortaleza no segundo tempo, a cabeçada para fora do Tinga, né? Que foi uma jogada muito bem feita ali pelo Marinho. Mas eu acho que a soma geral, para também não me estender tanto, é isso. Quando você espera demais algo acontecer para você ter uma reação, praticamente você corre o risco. E isso aconteceu, para quem não lembra, no jogo contra o São Paulo. O Fortaleza foi, assim, muito bombardeado pelo São Paulo, só que ele conseguiu abrir o placar, exatamente com o Zé Wellison. E depois fez até o segundo gol para tomar o gol do Rames Rodrigues e garantir aquela vitória que foi importante. Mas esse tipo de postura é que o Fortaleza precisa ter um pouco mais de inteligência, saber entender o contexto, o que é que tá de pressão do outro lado, que é o caso que o Bahia vai ter, apesar do Bahia, né, ter dado grande salto na tabela em termos de classificação, mas que na pontuação ainda não dá tamanho conforto. Então, eu acho que o resumo do jogo foi esse. Foi um time que não soube lidar com uma partida quando ela podia se colocar favorável para ele. E aí só foi acordar para o jogo quando já estava perdendo. E aí, mais uma vez, o Fortaleza, né? Só uma partida nessa temporada que ele conseguiu virar uma partida, né? Virar um jogo e sequer conseguiu um empate. Então fica aí essa derrota, mais uma para o Vasco jogando
lá no Rio de Janeiro. E o Fortaleza agora vai ter que pensar no Bahia nesse jogo de sábado. E esse freio de mão, né, Minhoca, digamos assim, né, que é natural até dos times que estão numa decisão ali, até acho até que de forma inconsciente em alguns momentos, né, principalmente em jogos fora de casa, né, que você não tem a obrigação exatamente de ter a postura de partir para cima. Isso acontece muito em times que estão ali numa decisão muito próxima, né? Mas tem o risco também de você deixar para virar essa chavinha só na final, e aí pode não conseguir. Né? Tem esse risco, você ficar num freio de mão aí até a final e ter que virar essa chave, mudar a postura num jogo decisivo, né? Isso também pode ser algo que pode complicar para o Fortaleza se ele não acordar nesses 2 jogos seguintes. É algo que eu percebo, Fábio, que independe, eu acho que do jogo da Sul-Americana. Tem isso que você fala, que eu acho que é um pouco natural. Os jogos que antecedem uma final, o Fluminense que vai jogar amanhã contra o Corinthians, pode ser que a cabeça do jogador fique menos preocupada. Mas eu não acho que foi. Eu não acho que é isso, porque isso, digamos, é um certo padrão do Fortaleza, e até outros jogos mesmo, que isso aconteceu, esse certo relaxamento, sabe? De o jogo do América Mineiro, o jogo do Independência, o jogo do primeiro turno da Série A. O Fortaleza tinha a bola, achava que controlaria o América Mineiro como quisesse. O América Mineiro era o que? Era letal. Pegava a bola, objetividade, foi lá, fez um gol. Fortaleza empata, depois o Fortaleza perde uma bola, acaba gerando o segundo gol. Eu acho que às vezes é um senso de leitura da partida, do contexto da partida. O desespero. De quem é o desespero da partida? É o Vasco. Tudo bem, o Vasco vai se lançar. Então, crie armas, faça escolhas durante a partida que faça o Vasco ficar muito preocupado, ou o Vasco, de uma certa maneira, no caso o Vasco vale para qualquer adversário, né? Que está ali na parte de baixo. E pode valer para o Bahia também. Ficar ligado também, entendeu? Não só esperar que algo aconteça, porque é óbvio, o João Ricardo estava segurando boa parte ali do primeiro tempo. Então, o contexto da partida era um contexto de muito risco, porque o Vasco entrava dentro da área, foram várias finalizações dentro da área, porque eu não acho que é errado, Fábio, quando assim, tudo bem, você não está atacando tanto, você está esperando, se defendendo mais, se protegendo, mas não permita tantas finalizações de dentro da área. Se o adversário vai chutar, está jogando dentro de casa, ele vai arriscar mais de fora, vai tentar levantar a bola na área, vai tentar cavar falta. Aí eu acho que eu pondero um pouco mais. Mas não, o Fortaleza ele permitiu que o Vasco entrasse na área em vários momentos. Várias finalizações foram de dentro da área. E aí sim é um erro de sistema defensivo que o Fortaleza às vezes apresenta na temporada. E isso tem que ser ressaltado muitas vezes, até porque o Fortaleza eram 8, 9, 10, 11. Dos últimos 11 jogos, o Fortaleza só não tomou gol contra o Corinthians, que foi exatamente no jogo da volta da Arena Castelão. Ele vinha de 8 jogos seguidos tomando gol. O último jogo tinha sido contra o Inter, que ele não tinha sido vazado. 8 jogos seguidos tomando gol, não tomou gol contra o Corinthians. Contra o América Mineiro, começo de partida, 2-0 para o América Mineiro, e aí agora toma o gol do Vasco. E olha que teve jogos, o próprio jogo do Inter, que o Fortaleza não toma gol, foi um jogo também que teve muitos sustos, muitos sustos. Então, o problema do Fortaleza, eu digo assim, esse caminho até a final da Sul-Americana, é o fato de muitas vezes não ter um sistema defensivo tão confiável. E isso pesa, porque o Fortaleza, quando sai atrás do placar, ele só venceu uma partida contra o adversário que tem uma defesa muito frágil, é bom lembrar. Contra a LDU, e aí é só uma explanação aqui, a LDU tem um ótimo sistema defensivo. Se o Fortaleza tomar o primeiro gol, corre o risco muito sério do Fortaleza deixar escapar a taça, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que o Fortaleza precisa ser mais atento. E a melhor maneira que eu vejo que o Fortaleza pode ter possibilidades é não abdicar de atacar, não ter receio de ser agressivo. Não precisa também o time subir tanto, mas tentar buscar como ele fez exatamente contra o Vasco, né, na reta final. Ele passou a ser mais agressivo. Tudo bem que o Vasco chamou também o Fortaleza, mas eu acho que é isso que falta às vezes, esse balanço de aceitar demais o 0-0, aceitar demais ser golpeado, sabe? Tipo, não, tá dando certo, nossa defesa tá tirando, nosso goleiro está conseguindo
evitar, mas isso, uma hora a conta chega, entendeu? E o Fortaleza não pode esperar que essa conta chegue numa final de Sul-Americana. Pois é. Em relação às mudanças do Vojvoda, as mudanças na defesa foram para preservar, né? Meio claro, né? Não quer dizer que o Benevenuto voltou a ser titular, né, Minhoca? Acho que Não, não. não. Ele estava suspenso, tá, no jogo passado, porque ele tinha atuado contra o Grêmio, tinha Isso. tomado o terceiro, aí estava suspenso contra o América e voltou agora nesse duelo. Mas o Benevenuto é um jogador, muitas vezes, que ele tem uma... É quase como se fosse uns apagões, assim. Ele é um jogador muito... É que para zagueiro, né? A É, última posição que não pode pode ter ser, né? apagão é Não pode zagueiro, né? ser. Não pode ser. Tirando o goleiro. Apesar de eu ter achado hoje o Tite mais disperso do que ele. O Tite, eu acho que ele vem fazendo uma temporada melhor, mas eu acho que hoje o Tite cometeu mais falhas gritantes do que o Benevenuto. Mas eu acho que a escolha ali, ela tem muito mais assim uma ideia de... que eu também tinha falado isso há 10 dias, né? Quando o Fortaleza tinha vencido o América. Eu percebo que o Fortaleza precisa mesmo, até esse jogo contra a LDU, tentar colocar o máximo de jogadores dentro de campo, mesmo que isso comprometa desempenho da equipe, em termos de tropeços, porque o jogo do Bahia vai ser difícil. Aí depois o jogo em casa contra o Botafogo deve ser o jogo que vai poupar de fato a equipe, né? Porque é o jogo que antecede a partida contra a LDU. Então pode ser que o Fortaleza não vença até lá. Eu acho que o ideal para o Fortaleza é tentar somar 3 pontos, né? Nesses 3 jogos que ele tinha. Já foi 0 aí contra a equipe do Vasco. Ele tem que tentar vencer o Bahia ou o Botafogo nos próximos jogos. 2 jogos que considero bem duro, mas nesse contexto que o Fortaleza está inserido, eu acho que a ideia... Eu faria o mesmo que o Vojvoda acabou fazendo. Eu já tinha dado essa ideia até no jogo contra o América. Eu acho que é importante você ter ali 15, 16 jogadores bem para ir para a final contra a LDU. Porque é importante o Machuca, que não é titular, sabe, começar a sentir certas jogadas, certas parcerias, ali ele com o Pochettino, ele com o Lucero, o próprio Marinho, né, que voltou hoje de lesão, também pegar um pouco mais de... Caleb hoje entrou muito bem. Não sei se você viu a jogada que ele fez, numa jogada que ele passa ali por 3 jogadores, ele segura a bola na linha de fundo, o jogador do Vasco, o Verratti, vem, ele com um toque assim sutil, coloca debaixo das pernas, e aí faz o cruzamento ali, mas não sai o gol. Então, eu acho que são jogadores que são importantes para o Fortaleza. Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que eu faria a mesma coisa que o Vojvoda fez. Acabou não dando certo, mas eu acho que, como eu falei no começo, foi muito mais uma questão de postura do time dentro de campo, de não ter muita objetividade, e só ter objetividade só quando tomou o primeiro gol. Alguns torcedores estão reclamando do Voaden, né? Que ele travou o jogo ali na parte final, foi conivente com a cera natural do Vasco, né? Ganhando tempo ali com o placar favorável. Avaliação da arbitragem, Minhoca. Eu vi que o Voaden, de uma certa maneira, teve 2 lances no primeiro tempo que eram passíveis de uma certa advertência. Era muito ali no limite do que é um amarelo e do que não é. Teve uma que foi uma do Tite, apesar de eu achar que o jogador do Vasco deu uma valorizada bem assim, mas caberia um amarelo se ele fosse mais rigoroso. E teve uma que, por mim, foi até mais assintosa, que foi um braço no rosto do Pochettino. Como é um lance que, se ele não vê, não tem como o VAR, a não ser, porque se não foi uma agressão, foi um braço que sobrou na cara do Pochettino. Era lance para amarelo e ele não viu. E a jogada que talvez tenha gerado mais reclamação da torcida, que foi a jogada do Gabriel Peck, né, juntamente com o Pedro Augusto, poderia. É porque o Pedro Augusto ele baixa demais a cabeça e aí deu uma certa margem para ele não dar um amarelo, né? Cortou ali a lateral da cabeça ali do Pedro Augusto, mas eu acho que era assim, é lance para amarelo. Só que o Voaden talvez tenha interpretado que aquela cabeça ali que ele baixa muito, ele quase se agacha praticamente, ele se agacha, né, para cabecear. Mas eu não acho que o Voaden foi determinante para o resultado. Volto a falar, o Fortaleza, o grande problema da partida foi muito mais a postura antes do gol tomado e a postura após o gol tomado, e ele teve possibilidades para empatar, e ele não foi competente. Então, quando você faz esse tipo de jogo, é jogar no risco, é jogar com
uma desvantagem muitas vezes, e é jogar muitas vezes também com uma exposição. O Fortaleza, muitas vezes, quando ele está atrás do placar, ele se expõe mais ainda, porque também é natural, vai sair para o jogo. E isso, eu acho que é algo que o Vojvoda, nesse período que ele está no Fortaleza, ele nunca soube ajustar. O time se lança muito para o ataque e isso gera muitos buracos defensivos, porque é um time muito ofensivo. O Vojvoda é um treinador muito ofensivo, quando precisa ser. E isso, às vezes, contra o adversário de muita qualidade, para contra-ataque, isso acaba comprometendo. Pedro, se tu puder, coloca aí o dashboard para a gente dar uma olhadinha na tabela, né? O Fortaleza perdeu uma posição, né? Foi ultrapassado pelo Atlético, que venceu um jogo improvável, né? Venceu o Grêmio fora de casa. O Grêmio que é um bom mandante. 2 pontos de distância para o G6. Claro que o Fortaleza pode ter essa vaga na Sul-Americana e aí, como diria Renato Gaúcho, vai apenas brincar no Brasileirão, né? Como o São Paulo já está fazendo, né? Mais ou menos, né? O São Paulo ainda não tá. O São Paulo está a 5 pontos do 17º. Mas... 18º, mas eu acho que não sei se o São Paulo percebeu isso ainda, né? Acho que o São Paulo tá tranquilo. Não, eu acho que todo mundo agora reparou. Inter reparou, Corinthians reparou, né? O Cuiabá é que conseguiu dar um respiro fundamental, mas ele também está a 6 pontos. O Cuiabá certamente olhou assim, cara, se a gente não ganha, olha, a gente estaria de empatasse, por exemplo, né? Estaria lá com 4 pontos de vantagem. Então tá uma briga grande. Inclusive, esse resultado do Cuiabá foi péssimo pro Bahia, mas depois a gente fala do Bahia. Mas, assim, sobre essa questão do Fortaleza, eu tinha colocado metas baixas para o Fortaleza antes desse jogo contra a LDU. Por conta disso, por conta de um time mais mexido, com viagens, queira ou não, sempre para o Fortaleza é mais pesado essa questão das viagens, né? Porque é um time que, em termos geográficos, está mais distante. Então, como o Fortaleza foi para o Rio, vai para a Bahia e depois enfrenta o Botafogo, antes da final contra a LDU, de uma certa forma eu vou entender certos jogadores segurando, né, ali para também não chegar tão extenuado num jogo onde ele vai ter que dar o máximo contra a LDU. Então, certamente, esses 3 jogos antes da final, eu já imaginava que o Fortaleza fosse ter dificuldades, até mesmo se fosse com o time titular, porque o Vasco está muito necessitado, o Bahia está muito necessitado, o Botafogo quer ser campeão. Então, são 3 jogos que eu olhava para esses 3 duelos, onde o Fortaleza deveria somar, assim, o ideal para o Fortaleza, 3 pontos. 3 pontos Fortaleza, eu achava que era uma boa pontuação, por mais que ele saísse, como ele saiu agora, do G6. Né? É claro que o torcedor já estava sonhando, terceiro lugar, dá para ser segundo, e eu acho que não é tão simples assim. Essa Série A ela é muito difícil, e agora essas equipes da parte de baixo dando resposta provam isso. Né? O Fortaleza quase perde para o América Mineiro na rodada passada, né? Antes da pausa da FIFA. Ganhou de virada. Então, esse resultado ele acaba exigindo ainda do Fortaleza. E o Botafogo hoje botou 3 zagueiros no final do jogo para segurar o resultado contra o América. Exatamente. O líder, né? E aí, só para passar essa questão dos blocos aí que o Pedro está mostrando, né? O Fortaleza, que conseguiu se recuperar bem nesse bloco 4, né? Somou 15 pontos, só perdeu para o Fluminense. Eu acho que ele precisa tentar somar os tais 10 pontos. Lembrando que o jogo do Cruzeiro, que é o final do bloco 5, esse jogo certamente vai ser adiado. Ainda não saiu a tabela a partir ali da 30ª rodada da Série A, mas quando sair, certamente não vai acontecer esse Fortaleza e Cruzeiro, porque é no mesmo final de semana da final da Sul-Americana. Então, o ideal para o Fortaleza é tentar fechar esse bloco 5 por volta ali de 10 pontos, que era o que era a média dele ali no começo. Ele, de uma certa maneira, né, somando ali os 15 do bloco 4 com os 3, dá 18, que dá uma média de 9 por bloco. Mas eu acho que é isso. O Fortaleza tem que trabalhar na base dos 60 pontos, porque como não tem a garantia da Sul-Americana, e também tem esse fator, né, Fábio, que é tipo assim, se perde o título da Sul-Americana, o quanto isso vai mexer moralmente dentro do Fortaleza, a ponto de ainda buscar uma vaga em meio a jogos que não param. Porque quando jogar no sábado, o jogo seguinte já é o Atlético Mineiro fora de casa. Então, e aí, tipo, Flamengo, já com Tite, Atlético Paranaense lá, aí depois tem o Cuiabá, que teoricamente é o adversário mais frágil, Palmeiras em casa e o Bragantino fora. Ou seja, quando o Fortaleza voltar da final, se ele perder o título,
é uma tabela extremamente complicada nesse bloco 6 aí. É muito pesada para o Fortaleza. Tirando o Cuiabá, é todo mundo G9, né? Aí. Mas é exatamente aonde você precisa tentar buscar somar pontos. Por um lado, vai ter confronto direto, né? Então, Isso. por um Pode lado, ser, pode ser que o jogo do Cruzeiro se infiltre aí no meio desse bloco 6, né? O Atlético Mineiro e Fortaleza deve ir para o bloco 5 e o jogo Fortaleza e Cruzeiro deve entrar nesse bloco 6 aí, talvez para dar uma amenizada. Mas o Pedro já tinha falado isso, né? Que boa parte dos jogos do Fortaleza desse bloco 5 seriam em casa. Só que boa parte dele, o Fortaleza talvez poupando, né? O jogo do Cruzeiro talvez possa ser força máxima a depender do contexto da Sul-Americana. Mas a briga de cima, ela tá bem acirrada. A gente tem agora algumas curvas, né? O Grêmio não tá tão bem. Aí você tem o Atlético Paranaense que tá se recuperando aí, tinha perdido o clássico para o Curitiba. Tá uma disputa muito embolada ali no meio, o que tá deixando o campeonato bem legal, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas a pontuação tava bem elevada, né, Pedro? Também nessa situação, né? Tava bem elevada, baixou um pouco nessa rodada, mas ainda faltam jogos, né? A gente tem que ver o que é que vai acontecer aí nos jogos restantes da rodada, para ter uma noção exata de como fica esse quadro. Esse quadro, ele é muito impactado pelos jogos que ainda restam, né? A gente abriu um pouco para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, mas amanhã a gente tem uma visão mais clara. Aliás, vai ter uma coisa que eu acabei esquecendo. Isso serve tanto para o Fortaleza como serve para o Bahia, né? Aliás, serve para todo mundo da Série A. Agora a gente vai ter uma maratona mesmo de jogos, assim. Esse foi a primeira rodada de 8 seguidas que teremos. Meio de semana, final de semana. Meio de semana, final de semana. Até a próxima data FIFA, a gente só vai ter jogos de Série A, com exceção de Fortaleza e Fluminense, que vão ter que adiar seus jogos, porque um vai jogar a final da Sula e o outro vai jogar a final da Libertadores. Então, esse contexto das equipes aí que estão brigando vai exigir muito preparo físico das equipes, rodar bem o elenco, muitas vezes. Vai ter muito jogador suspenso, jogador se lesionando, viagens, assim. Então, é um momento de aceleração do campeonato que a gente vai acabar vendo. Então, cada rodada aqui vai se tornar. Essa galera do meio aí, que daqui a pouco a gente vai entrar, meu amigo, cada rodada vai se tornar uma loucura. E a mesma coisa, o Fortaleza, por exemplo, ele podia ter terminado na terceira colocação nessa rodada. Agora ele pode terminar em nono, se por acaso o Fluminense e o. Quem é o outro? Fluminense e o. Atlético. Acho que tá bom. Não, o Atlético já ganhou. Acho que não atualizou aí, viu, Pedro? Não, o Mineiro, né, que joga amanhã também. Ah, é o Mineiro, o Mineiro. O Fluminense enfrenta o Corinthians amanhã. Mas aí na tabela tá o Atlético Paranaense ainda tá em oitavo. Nessa parte de cima, né, são 9 times para 6 vagas. E ainda tem podendo Fluminense e Fortaleza conseguir abrirem mais duas, isso. Pode se transformar mais G8. Pode se transformar G8. Então seriam 9 times para 8 vagas, né? Mais ou menos, né? Assim, o lado bom é que não tem tanta gente também nessa briga, né? Assim, o Inter dificilmente vai ter uma arrancada que chegue para brigar. O Cuiabá certamente não. O São Paulo já está ali no meio de tabela, eu acho que vai acabar meio por aí. Então, dificilmente a briga pela Libertadores foge desses 9, né? Não, claro que pode alguém desacelerar, né? Tipo, se o Fortaleza for campeão, pode ser que ele dê uma relaxada, o Fluminense também, pode ser que dê uma relaxada. Pode ter time que tenha uma curva de queda, né? O Grêmio talvez esteja demonstrando isso, mas ainda vejo brigando forte lá em cima. Pode ter alguém lá de baixo, né? Sei lá, o Cuiabá pode ser que. O Cuiabá já teve um momento que fez 4 vitórias seguidas. Mas eu ainda vejo realmente desses 9 aí, pode ser que de 2 a 3, né? Sobrem aí nessa conta aí. Mas eu acho que eu acho que o bom pro Fortaleza é, no mínimo, terminar entre os 10. Eu acho que é uma meta legal. Claro que não tem como, né? Vai gerar frustração se não garantir a vaga na Libertadores, principalmente pela Sul-Americana que vai estar disputando. Mas na Série A eu acho uma reta final muito difícil para o Fortaleza. Muito difícil mesmo, assim, porque tem duas consequências, né? Porque assim, a primeira para você ter a vaga via Série A é porque deu errado na Sul-Americana.
E aí você vai ter que ter cabeça para voltar para o campeonato, sabendo que não é mais um jogo. Porque na Sul-Americana é um jogo, é um confronto que está faltando para você garantir a Libertadores. Na Série A, não. Na Série A faltaria 29ª rodada. Então, restaurem mais 9 jogos para o Fortaleza, sabe? Tentar ganhar uma vaga que, no mínimo, tem que ser aquela fase seletiva, né? Porque o bom da Sul-Americana é que você já entra direto na fase de grupos. Então, Sim. tem esse contexto aí para o Tem que ser Fortaleza. G4, né? Ou seja, é quase como tem um caminho curto aqui, mas se você não escolher a estrada certa, meu amigo, você vai ter que andar e vai ser uma estradazinha difícil de guiar, viu? Tem que ter braço. O Fortaleza no passado, né, conseguiu um segundo turno espetacular depois de passar o campeonato ali na lanterna, né? Então, talvez mentalmente eu acho que o clube está preparado, né, assim, para. Não, eu concordo, mas eu digo muito mais na ideia do o pós-final, porque a chave sabe? tem que virar muito rápido, né? Porque são jogos Exato. muito É por isso que eu tô dizendo, são jogos muito, muito em cima encavalados, e a né? tabela enjoada, sabe assim? É. Atlético Mineiro fora, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino. É tudo confronto direto. Tudo bem que esses adversários também necessitam das vitórias, mas assim, é quase meio que refazer de novo a cabeça para voltar para o campeonato. E muitas vezes eu acho difícil. Eu acho que se o Fortaleza não ganhar essa Sul-Americana, a chance de Libertadores ela fica mais complicada, assim, na ideia de. É porque tem muita gente que está focado só nisso, né? O Grêmio, o Atlético Paranaense, o Braga. Todo mundo só está focado nisso. O Fluminense, né? Acho que até bom para o Fortaleza. É porque, assim, já vai acontecer depois, né? A final da Libertadores é depois da Sul-Americana. Mas se der errado lá na Sul-Americana, tem que abraçar o Fluminense, ser campeão dessa Libertadores para tentar aumentar mais uma vaga. Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Flamengo vão estar no G6. Aí Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e Atlético Mineiro são os times que ainda não dá para cravar, assim. Bragantino ainda não sei. Eu acho que o Bragantino tem jogado muito bem. O Bragantino tem uma boa equipe, tem um excelente treinador, o Caixinha, excelente contratação do Bragantino. Vejo como favorito, certo? Mas eu não consigo cravar o Bragantino, porque até algumas rodadas atrás estava tomando de 4-0 do Bahia, por exemplo. Né? Do Bahia. É um time muito Então, jovem, né? Times jovens às vezes oscilam isso. demais, né? E aí a briga em cima, é porque a gente é muito acostumado a falar do pessoal da parte de baixo, né? A briga na parte de cima é muito cascuda, velho. É muito cascuda. Assim, você vai estar disputando com o Flamengo e o Flamengo vai lá, 4 vitórias seguidas. O Palmeiras brigar na Libertadores é difícil. Brigar na parte de baixo é complicado. Mas na parte de cima, assim, quando você comemora uma vitória na parte de baixo, na parte de cima você tem que comemorar 2, 3. O Atlético Paranaense hoje, não sei se vocês viram, termina o jogo, cara, parecia que os caras já tinham garantido a vaga, entendeu? Porque a maneira como eles vibraram, o cara tirou a camisa na hora do gol, muito puxado. Na parte de cima é bem puxado mesmo, assim, a disputa. Tem que ter um ritmo. Eu acho que o Fortaleza tem que somar, tá com 42, né? O Fortaleza tem que somar aí na base de umas, no mínimo, 6 vitórias. No mínimo. Eu acho que 60 pontos é o mínimo para brigar pela. Quantos são em casa? Quantos são em casa desses que restam? Tem mais. São 12 rodadas, né? Vai mostrar aí. Fortaleza tá 16-13, é isso? Ou é 14-13? 14-13. Então restam mais 5 em casa e 6 fora. Tem que fazer o dever de casa e beliscar um. Vai igualar agora, né? Com a partida do Bahia, vai ficar faltando 5-5, né? Depois do jogo do Bahia. Só Então, que, lembrando que dessas 5 em casa, um é Flamengo, outro é Palmeiras. Então, apenas. Minhoca, destaques hoje aí do Fortaleza na derrota para o Vasco. Para mim, eu vou começar pelos negativos, assim, que eu acho que jogadores que não acrescentaram tanto. Acho que o Pochettino atrapalhou bem a equipe, assim. Foi um jogador que perdeu muita bola. Muitas vezes até o Pochettino muitas vezes tem que meio que aceitar que ele está sendo o pior da partida, mas às vezes ele é o cara que é o jogador mais capacitado de criar possibilidades para gol. Porque muitas vezes o nível de assistência dele, pelo menos passe para a finalização dele, é muito bom. Né? O passe que ele deu pro
o Machuca, por exemplo, foi um passe bem interessante, o Machuca não conseguiu dominar, e outras jogadas, por exemplo, ele ajudou bem, assim, na construção, mas é um jogador que erra muito, e isso eu acho que atrapalha, ele vai como o meu terceiro pior. O segundo eu acho que eu vou ficar com o Lucero, acho que o Lucero teve muita dificuldade de segurar essa bola no ataque, assim, se atrapalhou bem, teve uma cabeçada fraca, acho que do Lucero, que é mais letal, essa foi uma partida abaixo dele. Eu acho que ele acabou atrapalhando bem. Às vezes ele tem essa dificuldade. Já apareceu assim. Eu acho que ele não está vivendo um bom momento, o Lucero. Isso tem que ser até olhado com uma certa cautela, porque o artilheiro da equipe, né? No momento assim que vive essa oscilação, joga bem um jogo, joga mal dois, é preocupante. E o pior para mim acho que foi o Pikachu. Eu acho que o Pikachu foi bem abaixo. Acho que muitas vezes, eu falo isso sempre, né? O Pikachu não é um jogador que aparece para o jogo no jogo construtivo. Ele é muito mais na definição da jogada. Ele é excelente na definição. E ele cometeu falhas hoje. Teve uma jogada no primeiro tempo que, para mim, resumiu muito o que foi o Fortaleza antes de tomar o gol. O time ia para o ataque e aí não tinha o ímpeto de ser objetivo, de bater. Ele pegou uma bola na direita, fingiu que foi bater, segurou, deu um passo de calcanhar e gerou a perda da bola e um contra-ataque do Vasco. Então, para mim, ele foi o destaque mais negativo. Do lado positivo, o Caio Alexandre, né, foi muito participativo, é um jogador muito participativo, apesar dele ter cometido algumas falhas de saída de bola, ele teve muita atitude de sempre buscar o jogo. Gostei também. Gostei da partida do Tinga. O Tinga, acho que ele foi muito bem assim nas jogadas ofensivas. Apareceu na área, errou uma cabeçada, que poderia ter sido o gol do empate. Mas o Tinga eu gostei. Assim, o lance especificamente ali, que envolve até o Tinga e o Caio, né? O gol do Vasco. Queira ou não, poderia ter fechado melhor espaço? Poderia. Mas o Payet é muito bom, né? Assim, ele tem um chute de média distância muito bom. E o chute foi muito no canto, aquela bola pegando efeito de fora para dentro, assim, muito difícil. E o melhor da partida para mim, João Ricardo. Assim, disparadamente, o jogador determinante para o Fortaleza não ter tomado mais do que o gol, né? Então, o João Ricardo para mim foi de maneira bem destacada o melhor da partida. Só fazendo uma menção, né? O Tite também cometeu falhas que merecem atenção, mas mantenho lá os 3 negativos. Muito bem, né? Fortaleza que perdeu hoje para o Vasco pelo placar de 1-0. Você lembrou no início da live, Minhoca, que o Fortaleza tomou o gol do Payet, né? Do James Rodrigues e do Soares, né? O Payet e o James foram os primeiros gols, né? Deles aqui no futebol brasileiro. Isso. Foram contra a equipe do Fortaleza. Que se ganhar a Sul-Americana, né, vai ter um duelo ano que vem, né? Com uma recopa com o campeão da Europa League, né? Pô, seria muito legal. E o Liverpool está disputando, né? Que é assim, todo mundo está projetando-se que é o Liverpool o grande favorito, mas não é garantia, até porque também equipes que caem da Champions, ainda nessa temporada, né? É a última que vai ter, elas caem para a Liga Europa. Pode acontecer de um time, talvez até de mais peso, mas embora seja mais remoto. Ganha primeiro a Sul-Americana, depois projeta. Mas eu acho que ele pega o campeão desse ano, não? Não seria desse ano que ele pegaria? O Sevilla, né? Que está disputando agora. Não, da temporada anterior. Não. Quem ganhou Ou foi é o o dessa Sevilla. agora? Quem ganhou foi o Sevilla a temporada passada, a Liga Europa, enfrentou o Del Valle, que foi o campeão da Sul-Americana. Que foi no começo agora da temporada europeia. Da temporada. Começou a temporada europeia, o Sevilla enfrentou. Foi até o jogo que foi na Espanha mesmo, em Sevilha. Então seria legal, um Fortaleza e Liverpool, um Fortaleza e Roma, pô, seria demais. Salah contra... Valendo, né? E valendo taça. Valendo. Às vezes Salah a gente contra vê, Bruno quando a gente Pacheco, pega já jogos mais pensou? antigos, assim, a gente vê Salah amistosos contra Bruno interessantes, Pacheco. né? Mas valendo taça. Mas a chance de ser contra o Sevilha é muito grande, né? A minha impressão é que o Sevilha ganha todo ano. Apesar de que isso vai mudar, né? A partir da próxima temporada. Porque não vai ter mais essa coisa do cair para outra competição. Caiu. Agora vai ser as competições especificamente. Cada equipe que disputar, se cair, já não vai para outra competição.
Então o Sevilha já vai ficar ali entre quinto e sexto do espanhol, já para ter a vaga garantida a manter a a lógica. chance de título, né? Minhoca, sábado, né? Tem Fortaleza e Bahia, Bahia e Fortaleza, né? O jogo vai ser lá em Salvador. O que o Vojvoda vai fazer? Vai botar força máxima como o último jogo, penúltimo jogo, né? Mas eu acho que dificilmente ele vai colocar força máxima contra o Botafogo 4 dias antes, né? Ou ele vai mesclar, né? Um jogo ele bota parte dos titulares, no outro ele bota outra parte, enfim. Como ele vai administrar essas duas partidas antes da final? Eu acho que vai ser mais uma mesclada. Vamos poupar essa galera aí, pô. Não, o Casimiro Final batendo na também. porta aí. Casimiro também falou a mesma coisa. Fortaleza, ter ganância demais pode gerar problemas. Mas a questão tem duas formas de ver essa situação. Eu acho que vai ser um time mesclado. Primeiro que já não vai poder contar nem com o Escobar e nem com o Pikachu. Então, o Bruno Pacheco, que é o titular, deve voltar. E ali do lado do Pikachu, o Marinho, né, voltou hoje. Como a lesão dele foi ali, um estiramento de ligamento, e assim, eu não sei se ele vai a vera não, sabe, para esse jogo. Então, talvez supondo, pode ser que o Vojvoda vá fazer a formatação dele mais defensiva. Pode ser que o Caleb seja escolhido. Pode ser que ele faça Guilherme de um lado com Machuca do outro. Mas se eu fosse palpitar o agora, no meu feeling aqui, muitas vezes até acerta, eu acho que vai ser 3 homens de meio de campo com um deles caindo ali pelo lado do Pikachu. Então, podemos ter possivelmente Caio Alexandre, Zé Wellison, junto com Pedro Augusto e o Pochettino jogando talvez mais aberto pelo lado direito. Mas tudo vai depender do desgaste, né? Às vezes, quando você tem uma parada longa e já volta, o jogo seguinte às vezes se torna mais difícil. Pode ser que ele faça um outro time mesclado, entendeu? Ou, por exemplo, Bruno Pacheco, titular, joga. Guilherme, que foi reserva hoje e é considerado um titular, joga. Qual foi o outro que eu tinha esquecido? O Brits também, que é titular, talvez jogue contra o Bahia. E aí ele poupe em alguns casos. O Pochettino é titular, talvez jogue o Caleb, né? O Pikachu não joga, pode ser o Marinho. O Fortaleza viajou com 27 jogadores, exatamente para ter várias possibilidades de troca. Então, eu acho que quem viajou com 27 não é para repetir a mesma formação em 2 jogos seguidos, não. Quer dizer, já não vai poder fazer, né? O Escobar e o Pikachu tomaram amarelo e estão suspensos.